Boa noite, pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui do nosso canal da Assembleia de Deus Bom Refúgio. Bom Refúgio Olho d'Água é o nosso endereço no YouTube. Se você não é inscrito ainda, vai lá, se inscreve, deixa lá o teu joinha, o teu like, compartilha, ativa lá o sininho para que você seja notificado pelo YouTube cada vez que surgir vídeos novos. Eu me chamo Deleon Santos, sou da Assembleia de Deus aqui Bom Refúgio, da congregação de Olho d'Água, tenho por pastor o pastor Farias. Quero desde já deixar meus agradecimentos pela confiança e agradecer a Deus por tudo. E o que nós vamos falar hoje no nosso canal, na nossa videoaula, é acerca da própria Bíblia, né? Está aqui na minha mão. Bíblia, ela muito usada, não é, no meio cristão. Usamos, lemos, aprendemos muitas coisas, teremos muitas informações, até mesmo para o nosso dia a dia. E o que eu quero dizer é que muitas vezes nós usamos, lemos, mas não entendemos muita coisa, não é, acerca da Bíblia, de onde ela veio, e enfim, várias informações que nós vamos aprender ao longo desse vídeo, tá bom? E a primeira informação que eu trago para os irmãos é que nos Salmos, nós vamos começar essa videoaula no Salmo 119, no versículo 4 ao versículo 6. Eu já vou abrir a minha Bíblia para darmos início a essa videoaula. O livro de Salmos ele fica bem no meio da Bíblia, então se você tem dificuldade de encontrar, é só você abrir a Bíblia no meio e já vai ser o livro de Salmos. Então Salmos 119, nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 6, que diz o seguinte. Versículo 4 e versículo 6 diz o seguinte, ó: Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficará confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Amém? Salmo 119, versículo de número 4. Então, meus irmãos, a Bíblia, ela, vamos dizer assim, ela é a coleção de livros reunidos, né? A Bíblia ela é um livro, onde neste livro contém vários livros embutidos nele, como se fosse apenas um livro. E nós vamos aprender algumas coisas acerca da Bíblia. Amém? A Bíblia, a palavra Bíblia, ela não aparece em toda a Bíblia. Se você teve a oportunidade de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a palavra Bíblia não aparece na Bíblia. Não existe, você não vai encontrar o nome Bíblia, a palavrinha lá, Bíblia, na própria Bíblia. Não tem, não existe. Amém? Segunda informação, ela vem do termo grego Biblos, ou seja, por causa de uma cidade Ciro-fenícia chamada Biblos também. Amém? Então, essa cidade era um lugar muito importante, um produtor de papiro. Papiro era uma espécie de planta que dela se tirava uma matéria para fazer papel, onde era escrito os livros. Bom, então o nome Bíblia derivou do termo grego biblos, que veio de uma cidade cirofenícia, grande produtora dos rolos de papiro, dos rolos de um papel que é onde eram escritos os livros. Amém? A palavra Bíblia em si, ela foi usada pela primeira vez por um homem chamado
Clemente no ano 150 antes, depois de Cristo. Ano 150 da nossa era. Foi a primeira vez que uma pessoa usou o nome Bíblia para distinguir estes livros juntos, todos juntos. Foi o homem chamado Clemente. Amém? O Porto Ciro Fenício de Biblos controlava o comércio dessa planta egípcia, como eu tinha falado, chamada papiro. Então a planta papiro era tirado dela um material, e desse material era feito o papel para se fazer as escritas, para se escrever algumas coisas. Amém? E até mesmo para fazer os livros. Tá ok? Então, o início, né, das histórias, a criação, a história judaica, todas as informações que as pessoas tinham e conheciam, essas informações elas eram faladas, eram traduzidas de boca a boca, elas eram ditadas à pessoa. Se a pessoa queria alguma informação acerca da criação, de coisas passadas, não tinha outro tipo de acesso a não ser pela conversa, né? Mas depois que o alfabeto hebraico ele foi organizado, as letras foram colocadas em seus devidos lugares, dada sentido para se formar palavras, daí então aconteceu a escrita, apareceu a escrita, né? Surgiu a escrita, e daí, né, desse surgimento dessa escrita surgiram as escritas, as páginas, né, a história mesmo relatada em papel e não mais falada, né? E assim ficou bem mais fácil da gente ter, daquele povo ter acesso à história antiga e aprender mais, e ler e reler e ter o conhecimento, né? E a partir daí se escrever as histórias, não é? Mas vamos ver também agora a Bíblia como a palavra de Deus, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Apesar dela ter sido escrita por homens carnais, humanos, mas a essência da Bíblia, ela vem toda de Deus, né? A Bíblia é a palavra escrita de Deus, onde o autor é o próprio Senhor, o próprio Deus, amém? Onde o intérprete das palavras que estão aqui é o Espírito Santo de Deus, e o centro desse livro sagrado, das Escrituras Sagradas, o assunto central se chama Jesus Cristo. Tá bom? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vamos ver o que a palavra diz acerca das Escrituras serem inspiradas por Deus, de Deus ser o autor, né? De Deus ser o mentor, Deus ser o inspirador dessas escrituras, de ter inspirado homens, levado homens a escrever a história, né? E o que Deus queria que eles falassem, o que Deus queria que ficasse registrado para que nós hoje podemos estar aprendendo acerca dessas coisas. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, olha só o que a palavra nos diz. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então Deus, toda escritura já está mostrando na Bíblia que toda escritura ela é inspirada por Deus e serve para o nosso dia a dia, para nós sermos pessoas melhores. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 21, vamos ver também o que a palavra nos diz. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 21, olha só o que a palavra vai nos dizer. Porque a profecia nunca foi produzida
por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então estou lhe provando na própria Bíblia que a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Apesar de ter sido escritas por homens carnais, humanos, mas a inspiração da Bíblia ela veio totalmente e exclusivamente de Deus através da manifestação do poder do Espírito Santo. Tá bom? Vamos ver agora algumas curiosidades da Bíblia. O Antigo Testamento ele foi escrito em aramaico, uma língua, eu acho que já até está extinta esse idioma, né, o aramaico. Já o Novo Testamento ele foi escrito no grego, né, no grego tradicional e traduzido hoje foram nomeados 70 pessoas, 70 anciãos, doutores, para traduzir a Bíblia para chegar até o formato em que nós temos hoje. A Bíblia, mais uma curiosidade, a Bíblia ela não menciona que fruta era a da árvore do conhecimento, né, que nós vemos lá no livro do Gênesis, né, mas uma palavra chamada malum, uma palavra latina, uma palavra do latim, malum, tanto ela serve para maçã como para mal. Talvez daí tenha surgido essa ideia, essa versão, essa tradução de que a fruta que a Eva, né, provou e deu ao seu marido, ao seu esposo Adão, tenha sido a maçã, mas a própria Bíblia em si ela não relata, né? Mas devido a uma palavra que foi encontrada nela, chamada malum, que tanto serve para maçã como para mal, daí aconteceu essa ideia de que a fruta era uma maçã. Amém? A palavra Deus, né, o nome Deus, ele não aparece no livro de Esther e nem no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Então, quer dizer, em todos os livros da Bíblia nós vamos encontrar a palavra Deus, menos no livro de Esther e menos no livro de Cantares. Então você não vai encontrar a menção da palavra Deus nestes dois livros. Estou te mostrando curiosidades acerca da Bíblia. Estamos aprendendo algumas curiosidades, informações que a Bíblia nos passa e que muitas vezes nós nem sonhamos que estão contidas ali. Muitas informações e muitas curiosidades. Tá bom? Então essa é mais uma curiosidade. A palavra Deus ela não é encontrada nem em Esther e nem no livro de Cantares. Tá bom? O primeiro livro do Novo Testamento é o 40º livro da Bíblia. Ou seja, o número 40 ele sempre aparece em tempo de provação na Bíblia. Nós citamos um exemplo aqui muito claro, né? Vamos dizer, muito conhecido, por exemplo, a Arca de Noé, né? O dilúvio, que durou 40 dias e 40 noites, né? Foi uma provação. Nós vamos ver também que Jesus foi levado ao deserto pelo tentador e lá passou 40 dias e 40 noites sendo tentado, sendo provado. Então, o número 40 ele já aparece em um tempo de provação. Sempre que o número 40 aparece é um tempo de transição, mas logo em seguida vem coisas novas. Então, o 40º livro da Bíblia é justamente o livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, o número 40 aparece na Bíblia sempre em tempos de provação. Amém? Um documento mais antigo encontrado com o escrito da Bíblia, né? um documento mesmo, uma folha, um fragmento, vamos dizer assim, uma peça de um rolo que foi encontrada mais antiga, com uma escrita da Bíblia, foi encontrado no Mar Morto, né? Foi encontrado no Mar Morto
e acredita-se que tenha sido escrito no ano 225 antes de Cristo. E o trecho que está escrito nesse fragmento, nesse pedaço de rolo, né, que antigamente não existiam folhas como nós vemos assim hoje, eram rolos imensos com as escrituras. E neste pedaço que encontraram está escrito uma passagem do livro de Samuel. Amém? Então o texto também é mais uma curiosidade. O texto mais antigo do Novo Testamento, eu falei do Antigo Testamento, né, que foi encontrado em um pedaço de rolo, foi alguma passagem de Samuel, mas no Novo Testamento foi encontrado um pedaço de papel também, né, de um rolo, e nesse pedaço de papel, o texto mais antigo do Novo Testamento encontrado está relatado em João 18, 31, né, 31 ao 33. Inclusive, esse pedaço de documento, esse fragmento que foi encontrado, está até incluído também a pergunta que Pilatos fez a Jesus quando pergunta se Jesus é o rei dos judeus. Então, curiosidades, coisas bem legais aí que nós estamos descobrindo hoje acerca da Bíblia, não é? O Antigo Testamento, agora vamos para Números. O Antigo Testamento, ele tem 39 livros, como eu falei. O Novo Testamento, o primeiro livro é Mateus, é o 40º livro. Então, o livro que é aceito, a Bíblia que é aceita pelos protestantes, ela tem 39 livros que formam o Antigo Testamento, tá bom? Então, desses 39 livros, eles têm 929 capítulos. O Antigo Testamento tem 39 livros e 929 capítulos. Ele tem 23.146 versículos. Então, se você quiser notar, o Antigo Testamento ele tem 39 livros, ele tem 929 capítulos e ele tem 23.146 versículos. Já o Novo Testamento possui 27 livros. Ele contém 260 capítulos. O Novo Testamento tem 27 livros, 260 capítulos e 7.957 versículos. Então, se você quiser anotar, Novo Testamento, 27 livros, 260 capítulos e 7.957 versículos, tá bom? O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119 com 176 versículos, tá bom? O maior capítulo da Bíblia, Salmo 119 com 176 versículos, tá bom? O menor capítulo da Bíblia também é um salmo. O maior capítulo é um salmo e o menor capítulo também é um salmo. Salmo 117 com apenas 2 versículos, tá bom? Mais uma curiosidade. O menor, né, nós vemos o maior capítulo e o menor capítulo, né? Salmo 119 é o maior, Salmo 117 é o menor. Agora, o maior versículo da Bíblia se encontra em Esther, capítulo 8, versículo de número 9. Esse versículo do livro de Esther é o maior versículo da Bíblia. Já o menor capítulo, ele varia muito de tradução, varia muito de versão. Você sabe que temos várias versões da Bíblia, né? Mas ele varia de versão para versão. Então, a ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, a
A ARC, que é a Almeida Revista e Corrigida, que é a que eu gosto de usar. Nós temos a DO, né, que eles dizem que o menor capítulo, o menor versículo da Bíblia é Êxodo 20, 13, com 10 letras. Já a NLTH, que é a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, diz que esse mesmo versículo tem 7 letras. A versão TB mostra que o menor capítulo, versículo da Bíblia é Jó 3, com 8 letras. Já a Almeida Revista e Atualizada mostra esse mesmo versículo de Jó 3, 2, com 7 letras. Há quem diga que o menor versículo da Bíblia é aquele que diz: e Jesus chorou. Porém, as versões ACF, como eu falei, que é Almeida Corrigida Fiel, a ARC, a NTLH, a TB, a ARA, que é a revista atualizada, e a NVI, a nova versão internacional, neste texto ela apresenta este versículo com 11 letras. Então ele não poderia ser o menor versículo. Então você vê aí que há uma confusão para nós identificarmos qual é o menor versículo da Bíblia. Então, dependendo da sua tradução, das que eu falei aqui, você vai ter o menor versículo na sua Bíblia. Então, não que os outros estejam errados, mas se a sua Bíblia é a Almeida Revista Atualizada, vai dizer que é um versículo. Se a sua é a Corrigida Fiel, vai ser outro versículo. Mas o maior em todas as versões é Esther 8, 9. Tá bom? A Bíblia ela foi traduzida e publicada mais do que todos os outros livros já existentes. Então não existiu, e eu acho que não vai existir nenhum livro que tenha sido traduzido mais vezes do que a Bíblia, tá bom? E o livro mais traduzido da Bíblia é o livro de Marcos, cerca de 900 idiomas diferentes. O livro de Marcos foi traduzido, só o livro de Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, que não era discípulo de Jesus. Marcos, ele era filho daquele homem que Jesus pediu para Pedro, Tiago e João conseguir o salão para fazer a ceia, para fazer a Páscoa. Então Marcos, ele era filho daquele homem. Então Marcos, ele era discípulo do apóstolo Pedro. Marcos escreveu o seu evangelho baseado nas histórias que ele tirou e ouviu do apóstolo Pedro e durante o dia a dia daquele povo que se reunia no salão da casa do seu pai. Tá bom? Então a Bíblia ela foi escrita por humanos, inspirada por Deus, onde o intérprete da Bíblia, da vontade de Deus, foi justamente o Espírito Santo de Deus, onde o tema central da Bíblia é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 homens diferentes, em épocas diferentes, pessoas de tipos diferentes, sacerdotes, reis, né? E, enfim, uma infinidade de pessoas diferentes, de pessoas com formas de vidas diferentes, mas com um único inspirador. Apesar da Bíblia ter sido escrita por pessoas diferentes, mas a inspiração ela veio de uma só pessoa, e essa pessoa foi o nosso Deus, interpretada pelo Espírito Santo, que tem um tema central, Jesus Cristo. Tá bom? Essa foi a videoaula de hoje. Espero que você tenha aprendido alguma coisa acerca da Bíblia, conhecendo a Bíblia, né? O tema dessa aula, conhecendo a Bíblia, onde você viu que várias informações, várias curiosidades acerca da própria Bíblia, tá bom? Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Se você não é inscrito aí, se inscreve no canal, deixa o joinha, compartilha. E se você não é inscrito, se inscreve. Vai ajudar o canal, compartilha para que mais pessoas venham ser atingidas, para que mais pessoas venham conhecer mais
acerca deste manual, desse livro impressionante. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e viva sempre Ele, o Senhor Jesus.